tarde. Bom te ver aqui. Seja bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar de um assunto que nos toca o tempo inteiro, que é essa questão de perdoar. Nós estamos nesse movimento de começar, de recomeçar, de perdoar o tempo todo, né? Porque nós, como seres humanos, estamos sendo sempre tocados ou influenciados ou feridos de alguma forma. Então a gente tem essa necessidade de rever aquilo que nos machuca, aquilo que nos ofende, aquilo que supostamente nos prejudica, e aqueles que a gente diz, né, que estão nos prejudicando, geralmente são aqueles que vão nos guiando aquilo que nós precisamos melhorar, compreender de si mesmos. Quando nós somos feridos por alguém, quando nós somos maltratados, traídos, passados para trás. E aí, como é que faz? Esse exato momento que tá doendo, que a mente não consegue esquecer a dor, não consegue esquecer o atrito, a confusão, o mal-entendido, que muitas vezes o mal-entendido cresce e nos causa mal, inclusive, né? Então, como é que a gente vai lidar com isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender, que é algo que eu sempre digo, a gente tem os 3 As. Os 3 As é o primeiro, que aí é um estágio de vontade de querer sair disso, de querer compreender a vida com outro significado. Então vamos lá. O primeiro A é o A da aceitação. Aceitar tudo que é. Aquele que me fez mal, ele é assim mesmo. Ele faria para mim como ele faria para qualquer outro. Ele tem essas características, ele é dessa forma. Então esse é o primeiro, que é a aceitação. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira com raiva de alguém porque não aceita que o outro, primeiro, às vezes não nos ama, e essa é uma das feridas que nos machuca o tempo inteiro. Porque muitas vezes a gente fez tanto para aquele alguém e esse alguém retribui de forma negativa, de forma cruel até. Então, aceitar as coisas e as pessoas do jeito que são. Essa é uma conquista de todos os dias, mas quando a gente olha para uma questão que nos incomoda e temos a devida coragem de dizer eu aceito as coisas do jeito que são, naquele exato momento já começa a acalmar, porque a gente não precisa ficar mais tentando embutir algo que é meu no outro, que é a tentativa ilusória de mudar o outro para que fique bom para nós. Isso não vai acontecer. Então a primeira dica é a aceitação. A segunda é acolher. Acolher, eu acredito que é a fase mais bonita e mais forte e poderosa. Quando a gente fala de acolher, a gente está falando de abrir o coração, porque lembra, se eu estou com mágoa, eu estou com o coração fechado, apertado, apreensivo, sofrido. Então, quando eu acolho, eu estou acolhendo a minha dor, a minha raiva, a minha indignação, o meu sentimento de vingança para com o outro. Então, quando eu faço isso, eu acolho tudo, mas eu não acolho no sentido, eu tô com raiva mesmo e vamos embora. Também, mas não só isso. Você começa a disponibilizar um cantinho do seu coração de ampliar e acolher e dizer, não tem jeito, é dessa maneira e agora eu me dou uma chance de mudar os meus sentimentos para um sentimento de amor, de parar de lutar, porque o acolher é isso, é parar de se queixar, é parar de brigar, é render-se um pouco mais. E a terceira, que é o terceiro A, então a gente tem o A da aceitação, o A do acolhimento e o A da ampliação. Então quando a gente consegue aceitar,
e acolher, a gente começa a ampliar, que é o que eu aprendi com tudo isso, o que eu aprendi com essa história. Porque quando a gente... quando a mágoa é a nossa maior necessidade de aprender algo. Então, quando eu estou na ampliação desse processo, é sinal que eu comecei a aprender. Aprender que eu deveria, por exemplo, ter dito não. Aprender, por exemplo, que era não se intrometer em algo que não te cabia. Então, você deu demais, achando que ia ser reconhecido ou que esse era o caminho. E aí você pode começar a aprender que você também errou com o seu excesso. O excesso de confiança. Às vezes a gente quer ter relações, seja de marido, de casal, né, de marido e mulher, de casal, ou de amizade, com uma ideia inocente com o outro, como se o outro nem fosse humano, né? Que ele nunca fosse te magoar. Então, a gente precisa rever isso. E o rever é ampliar. Então, a gente tem uma coisa que eu acho importante quando a gente está nesse processo de melhora, de superação, que é assim, a nossa maior dificuldade é soltar. Aí quando a gente fala soltar, nós estamos falando inclusive de soltar o nosso incômodo, a nossa dor. Como é isso, minha gente? Pois é. Nós somos seres tão apegados que até aquilo que dói muito, a gente quer segurar e fala, não, mas eu quero mudar. Mas se você quer mudar, né, que é essas coisas, se você quer mudar, então solta, libera. Márcia, como é que eu faço isso? A primeira coisa é o primeiro A. A aceitação que tá dando demais. Eu não aguento mais. Eu não quero mais. Então, você vai ter que soltar. Às vezes, é soltar um ex que, por exemplo, não paga pensão, que não me reconhece a mulher que eu fiz, que eu fui, das coisas que eu fiz por esse ser humano. Então, é só abdicar, literalmente, daquilo que você supostamente tenha sido. Só que aí que tá. Quando você abdica da mulher incrível que você foi, do homem incrível que você é, ou que foi, você não vai abdicar disso. Pelo contrário, você vai abdicar daquela pessoa especificamente. Daquela história especificamente. E, aliás, não é abdicar porque a história é história e não tem como apagá-la. Mas é no sentido de, ok, eu abdico de não crescer mais, nem o meu ódio, nem mais o meu amor por essa pessoa. Eu costumo dizer muito no consultório, às vezes a gente precisa se separar de alguém, porque esse alguém está nos fazendo mal, está nos maltratando, não reconhecendo. Mas só que eu amo muito esse alguém. E aí a pessoa fala, mas eu amo essa pessoa, como que eu vou deixá-la? E é isso. Às vezes a gente precisa abdicar ao amor, o amor que eu sinto. E ao mesmo tempo que eu sinto, mas eu não tenho o retorno disso. E o retorno que eu tenho me faz muito mal, me faz adoecer. E assim sucessivamente. E às vezes a gente abdica ao amor para conquistar a felicidade, a paz. E nós temos uma cultura desse amor romântico, que por amor eu faço tudo, e isso é um grande engano. É um engano que nos arrasta anos e anos para uma pessoa que nem sabe que a gente existe às vezes. E não porque ela seja má, porque ela também tem a dificuldade dela, ela também tem a limitação de amar e de ser amada, de receber o amor. E não é porque ela é má, porque ela é assim, porque ela também talvez não tenha aprendido assim como você, a se reconhecer, a reconhecer o outro. E a gente tem uma questão que acho que pega bastante, é que muitas vezes a gente cobra do outro o reconhecimento do jeito que a gente quer. Então eu dei 1 milhão, eu quero ganhar 1 milhão. E às vezes não é 1 milhão que você vai ganhar, você vai ganhar 10 ou mais que isso. Mas como você está esperando daquele jeito, daquela quantidade, você não reconhece o que o outro dá. E quando esse outro te dá, você faz o quê? Se ressente. Não acha que era isso, que deveria ser mais. E começa as nossas encrencas, os nossos... que é isso, né? O sentimento de vingança, de raiva, de fofoca, de reclamação. E nós vamos adoecendo.
As nossas questões, as nossas dores emocionais são dores físicas. Aí de repente você tá com dor no ombro, você fala, dor no ombro é sentimentos? Sim, é aquilo que você carrega além que o seu corpinho aguenta. Então o corpo começa a te falar coisas, né? A gente vê aí muitos médicos, pesquisadores falando do câncer, que são essa coisa do ressentir, do não perdoar. E o câncer e todas as outras doenças, tudo tem a ver com o ressentir, com o guardar, com o não liberar, porque nós somos seres tão resistentes que a gente não quer soltar essa dor. E não é engraçado, gente? Como é que eu não quero, isso está me incomodando tanto e eu não quero largar? Bom, quando eu não quero largar, eu crio, por exemplo, um sentimento de tristeza. Até chegamos a uma depressão, porque não queremos sorrir para a vida. Sorrir é um estado de estar presente. E o contrário é verdadeiro, né? Não sorrir está ligado a um trauma que te machucou. Ou seja, há algo que te machucou lá atrás e que você às vezes nem sabe e continua reproduzindo. Então, por exemplo, alguém me deixou, alguém me traiu e você seguiu a vida, mas aquilo ficou ainda no teu coração, te apertando, te angustiando. E aí você não consegue dar o segundo passo, ir à frente integralmente, inteiramente, porque você está preso a essas circunstâncias que fizeram tanto mal. Então vamos seguir em frente. Então a gente tem uma coisa que é muito forte, que a gente, às vezes, o nosso maior ressentir é com papai e mamãe. Então papai me deixou, mamãe não me deu atenção, porque eu tinha muitos irmãos, porque trabalhava muito. E nós ficamos a vida inteira na cobrança, na mágoa, na tristeza, no não viver, porque papai ou mamãe não foi aquilo que eu queria. Então veja só, quando aquele que mais te incomoda, seja teu pai, seja a tua mãe, é o seu maior aprendizado. Então vamos pensar que a tua questão seja do abandono. Então essa é a tua mãe, seja seu pai que causou, a sua mãe que causou essa sensação de abandono, de solidão e tal. Então o que você mais precisa aprender se a gente pensar no abandono? É você se acolher, é você se cuidar, é você não se largar, é você não se abandonar. Veja só o que a vida está te pedindo exatamente nesse momento. Então quando você fala do abandono, né, que foi mamãe que me abandonou, papai que me deixou, então esta é a sua maior necessidade. Então veja, uma circunstância, né, que nos faz tão mal é exatamente aquela circunstância que você precisa para evoluir, crescer e ir em frente. Por exemplo, vamos pensar num amigo que me roubou, que eu emprestei o dinheiro e não me pagou, de um amigo que disse que ia fazer uma coisa e não fez, de qualquer forma, e me roubou. Então, qual é o maior roubo que você tem feito na vida continuando brigando, xingando esse amigo? Sentindo ódio, raiva, sentimento de vingança e aquela criação que a gente faz quando a gente está com raiva de alguém. Você continuou se envenenando, continuou se traindo, porque ele te traiu há 10 anos atrás e você continua te traindo, se roubando a tua energia, a tua vida, o teu pensamento até agora. Porque esse amigo pode ter morrido, você nem vê mais e você continua se roubando da tua felicidade, da tua alegria, da tua prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de um grande impedimento, porque veja só, um sentimento negativo é um sentimento, é uma energia bloqueada em nós. Então pensa bem, se a gente for, só uma pessoa não fez mal, que é quase impossível, né? Porque nós somos seres humanos e às vezes a gente erra sem querer, a gente ofende alguém sem querer, a gente até engana por uma necessidade maior, não que justifique, mas às vezes a gente até engana alguém por uma circunstância e machuca muito esse alguém. Bom, quando a gente está nessa condição de muita raiva, de muito sentimento negativo, o que acontece? Tudo fica bloqueado. Por quê?
Porque a gente se alimenta de alguma forma desses pensamentos e desses sentimentos. A gente se alimenta às vezes querendo mal para o outro, ou a gente se alimenta não se perdoando, que é uma outra questão. Às vezes a gente não se perdoa porque fez aquilo pro outro. Não se perdoa porque eu errei. Não se perdoa porque... E aí vai, né? Porque eu não me amei, porque eu não me coloquei em primeiro lugar, e a gente fica nessa daí. Quando nós estamos esse pensamento e esse sentimento obsessivos, nós estamos como se a gente criasse em volta de nós um campo de retração, né? De impedimento total para as coisas boas chegarem até nós. E aí veja só, a gente fica falando por que a vida não dá certo? Porque eu já tentei de tudo, né? Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz reto, já fiz promessa, já fui no psicólogo, já fiz aquilo e continuo no mesmo processo de dificuldade. Então, como é isso? Porque você está gastando tempo e energia e nem se dá conta, que é a história do ressentido, da mágoa. Quanto mais você gasta com isso, e a gente não percebe, porque eu sou uma pessoa boa, só quero coisas boas para mim, para o mundo, só que tem essa pendência, esse rastrinho aí. E esse rastro é o que te impede de você chegar, tocar, pegar aquilo que você mais deseja e precisa. Então, raiva, ódio, vingança, ele cria uma atmosfera interna e externa que você não consegue sair da raiva, do ressentimento e do ódio. Você fica nisso. Então, e detalhe que eu acho pesado, né? Parece que o Papai do Céu fica castigando a gente, né? Mas não é nada disso. É você mesmo fazendo isso sozinho. Que é, quanto mais você reclama de algo que fizeram pra você, e quanto mais você tá com raiva daquilo, mais você atrai pessoas que continuam agindo assim com você. Aí passa um tempo, né? Você até quase esqueceu daquele assunto, vem uma pessoa e repete a mesma questão. Por quê? Porque você não aprendeu. E quando você não aprendeu, tá lá guardadinho aquilo. E aí, puf, aparece. É como você tá sarando de machucado e aí vai e bate de novo. É isso. Então, não sarou o machucado. Se fez de novo, é sinal que ainda você continua com aquela pendência com aquela pessoa. Então, quando a gente fala de pai e mãe, que é a nossa questão aqui, a nossa questão com pai e mãe são as nossas críticas e a tentativa de ser melhor que o pai, ser melhor que a mãe. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente exclui o nosso pai de nós mesmos, mais a gente exclui a mãe de nós mesmas. Mas veja só, quando a gente está falando de exclusão, e aí, mas eu não tive pai, meu pai morreu, eu não tive mãe, minha mãe morreu. Então, nós estamos falando daquela mãe lá, daquela mulher ou daquele homem, também estamos falando. Mas nós estamos falando daquela mulher, daquela mãe e daquele pai que está dentro de nós. Que nós nos tornamos. Porque assim, mamãe e papai se encontraram, eu passei a ser eu. Então tudo aquilo que mamãe e papai me deu como vida, eu me tornei. E aí a gente está falando das memórias que eu trago lá de trás do pai e da mãe, e as memórias de força, de energia, de capacidade, que está tudo guardado no nosso DNA, nas nossas células, e que o que a gente anda fazendo com isso? Às vezes nada. Porque o que a gente faz? A gente coloca, porque o pai não foi do jeito que a gente queria, a gente coloca toda a nossa questão masculina de realização, de conquista, de ir para o mundo, a gente se limita. Porque aquele pai que a gente criou, porque assim, a gente tem o pai certo e a mãe certa. Porque supostamente, que esse pai ou essa mãe foi um grande impeditivo, um grande sofrimento, diríamos assim, foi exatamente essas histórias, essas circunstâncias que te fizeram caminhar. Por que será que a gente tem esse pai? Por que será que a gente tem essa mãe? É justamente a estrada. Pai e mãe é estrada. É estrada que te mostra aonde você precisa ir. E não é com ele. Entende? Porque papai e mamãe precisam ficar para trás para eu poder caminhar. Agora, quando eu faço a exclusão, eu grudo. Ou com um ou com o outro. E grudo nas dificuldades, nas críticas que eu falei. Mas ele é muito ignorante. Mas ele é muito incompreensivo. Ele é muito egoísta.
E a gente fica nesse processo exatamente igual. Tudo aquilo que eu excluo corre atrás de mim, fica grudado em mim. E aí a gente se perde do melhor de nós mesmos. Porque assim, aquilo que eu falei da aceitação lá atrás, que é, quando eu reconheço o egoísmo em mim, ou eu reconheço e falo, ó, tá bom, é isso mesmo, mas eu quero melhorar. E aí eu solto o egoísmo e vou para o altruísmo. Ah, eu sou muito ignorante. Então eu vou tentar, se for no sentido intelectual, eu vou estudar, se for no sentido da natureza, eu vou aprender a lidar com as minhas emoções. Então, veja, tudo o que os pais te trouxeram é exatamente o recurso para você seguir em frente. É recurso. Só que a gente fica, como eu já disse, na mágoa, no ressentimento, no ódio, e aí você não vai sair do lugar. Você vai ser aquela criança abandonada na estrada e que não vai fazer nada. Então é hora de seguir em frente, de soltar esse pai e a mãe e entrar no sentimento de agradecimento pela vida e seguir, e seguir, e seguir. Que é o soltar, que é o abdicar do passado que não foi do jeito que você quis, que não foi do jeito que você imaginou. Mas e o seu presente? É a pergunta agora, como está? Está estático, porque você parou lá atrás, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, sei lá quantos anos, ou o seu presente está positivo? Mas se você tem mágoa e ressentimento, provavelmente ele está de alguma forma sombrio, né? Porque parece isso, você luta, luta, luta e tem uma sensação de que não foi, né? Então, vamos repensar sobre isso. E aí, a gente está falando que é o nosso maior peso, né? E nós estamos falando do nosso maior recurso, que é, veja só, às vezes uma grande dificuldade, uma grande perda que a gente teve, uma grande perca que a gente teve, ela nos traz, a partir disso, um caminho novo. Um caminho novo, que é assim, olha, não funciona mais com essa pessoa, não funciona mais nesse trabalho, não funciona mais esse medicamento, não funciona mais esse tratamento. E às vezes a gente precisa largar. Por quê? Porque aquilo foi bom e não é mais. E não é por sua causa, você tem que ter um sentimento de reconhecimento, que é o esforço que você fez, mas que não funciona mais. Então, temos que seguir em frente. Então, perdoar e não perdoar é uma questão de escolhas. E é um treino todos os dias, porque nós somos afetados aí o tempo inteiro. Então, a minha frase, né, de hoje e o meu mantra que a gente poderia, a partir de agora, começar a se colocar seria: eu me amo. Eu me aceito, eu me perdoo, a paz começa em mim. Então, essas 4 frases, né, elas são poderosíssimas. E quando eu digo eu me amo, que aquilo eu não espero mais de ninguém, que é o nosso motivo de, às vezes, não perdoar, porque eu não me sinto amado por alguém. E aí, quando eu me coloco, eu me amo, então você já diz a todo o teu ser, a toda a tua alma, que você é amado. E você é amado pela pessoa que precisa te amar a vida inteira, que é você mesmo. Porque as pessoas passam e você continua com você. Então, eu me amo. E aí, quando eu digo eu me aceito, é uma das premissas principais. Porque nós, como seres errantes que somos, como seres humanos falhos, quando eu digo eu me aceito, eu trago tudo aquilo que eu sou, supostamente de bom, supostamente de ruim, segundo o meu julgamento. Porém, quando eu digo eu me aceito, eu trago toda a minha força para realizar e transformar aquilo que eu preciso transformar. Porque quando eu aceito, eu me enxergo, eu me vejo na minha grandiosidade e na minha pequenez. E aí, grandiosidade e pequenez faz parte da sua humanidade. E aí nós falamos, eu me perdoo. Eu me perdoo porque eu sei que eu vou errar.
mas eu me perdoo porque eu também vou acertar. Eu me perdoo porque nem todos eu vou agradar, mas eu vou continuar tentando e vou dar o meu melhor. Por isso que eu me perdoo, porque eu tenho consciência agora disso, que todas as vezes que eu errei, algumas vezes foi sem querer. Então, eu me perdoo. E aí a gente diz sobre a paz começa em mim. Então, tudo aquilo que você espera do outro, aquilo que você cobra do outro, aquilo que você quer tanto do outro, comece por você. Então, que é aprender a amar-se, aprender a ficar em paz, né? Abdicar da briga, da encrenca, abdicar de querer mudar o outro, porque querer mudar, essa tentativa de mudar, mesmo que seja porque o outro seja mais feliz, para que o outro seja mais rico, para que o outro seja mais amado, para que o outro... E a gente vai, né, nessa tentativa, aí a gente se perde. E aí começa essa história de a paz começa com você. Solta essa tentativa de mudança do outro, mesmo que isso seja do seu melhor, né? Pais, mães, têm essa ilusão. Eu queria tanto que meu filho fosse. E é claro, como mãe, você sempre vai querer o melhor. E continue querendo o melhor para o seu filho. Só não queira mudá-lo. Deixe ele viver as experiências. Deixe ele viver e cair. Porque cair é levantar. É força, é possibilidade, é recurso. É claro que, como mãe, nenhuma mãe quer ver o filho sofrendo. Mas tem uma coisa que, como mãe, a gente não tira. É a força do amor. Então, qual é a sua força do amor que você pode dar para o seu filho sem querer mudá-lo? Porque todas as vezes que você quer mudar o seu filho, você tira tudo dele. E aí, muitas vezes, é aquela mãe que reclama que o filho é igual ao pai. Reclama não, xinga e etc. Fala de forma negativa dessas características que é do pai. Então, quando você faz isso, você tira a metade que é o teu filho. Então, para as mães que querem mudar os seus filhos, não queiram mudar. Principalmente quando ele é muito parecido com o pai dele, com o pai do seu filho, da sua filha. Deixe essa parte com ele e deixe que ele aprenda, porque essa outra metade foi necessária para que o seu filho se tornasse ou se tornar aquilo que ele vai se tornar. Então, pensando, né, que todo mundo acredita no Criador, esse Criador não errou. Assim como você não errou quando você escolheu esse parceiro para o seu filho. Era a pessoa ideal naquele exato momento. Então não se julgue, não se cobre e se perdoe por isso. Caso seja essa a sua questão, que você casou com uma pessoa e não deu certo, este homem foi embora, essa mulher foi embora e você ficou responsável do seu filho, aprenda a soltar a tua tentativa deste homem ou dessa mulher ser o pai perfeito ou a mãe perfeita para o seu filho. Ela é a mãe ou o pai perfeito para que seu filho se torne aquilo que ele vai se tornar. E não exclua essa outra parte do seu filho. Pelo contrário, elucide o seu filho, o teu amor que você sentiu por esse pai ou por essa mãe e por isso que esse seu filho nasceu. Mas que no meio do caminho alguma coisa não funcionou mais e que vocês se separaram para que cada um tivesse novas oportunidades para ser feliz. Amar-se é tão simples. A vida e a felicidade é algo simples. Então, que a gente possa começar a aprender a agradecer tudo aquilo que a gente tem, aquilo que a gente pode ser, aquilo que a gente pode dar, para que o sucesso, a alegria faça companhia de nós. Nós precisamos soltar aquilo que não dá mais certo. Nós precisamos aprender isso e precisamos com sentimento de humildade, porque soltar, liberar, largar algo precisa de muita humildade, que é a humildade de não dar mais, é a humildade de não aguento mais, é a humildade de aceitar um novo, e o novo ele só entra se ele tiver espaço, se tiver limpo o campo. Então, para quem quer um relacionamento novo, tem que sair desse ressentir,
Para quem quer um emprego novo, um emprego melhor, tem que soltar o chefe, tem que soltar o patrão. Para quem quer novos recursos, mais dinheiro, tem que soltar a tentativa não, essa sensação de falta, porque quanto mais você sente que está em falta, mais parece que o buraco fica maior. Então deixe-se preencher pelo novo, deixe-se preencher pela fortuna, pelo dinheiro, pela prosperidade, com o sentimento e o pensamento alinhado com o seu propósito no agora, não com o seu propósito do passado, que continua se tornando um grande fantasminha. Então, é necessário soltar o passado. O passado ele tem que servir como recurso para você seguir em frente, não como peso para você se acomodar, para você ficar com um sentimento que não vai dar certo porque tudo deu errado ontem. Ontem deu errado. Hoje você pode recomeçar para fazer um amanhã melhor. Então, é a esperança. Então, para encerrar, a minha frase é: eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo e a paz começa em mim. Gente, grande beijo, um abraço bem apertado, grande beijo para todos e até o próximo domingo às 4 horas. Paz para todo mundo.